Vamos falar um bocadinho sobre esta questão do coronavírus e sobre especialmente os impactos que a pandemia está a ter no mercado imobiliário do Canadá, do qual é especialista. E então a minha primeira pergunta é precisamente essa. Em que medida é que acha que a Covid-19 vai impactar ou está a impactar o mercado imobiliário do Canadá? O mercado, na primeira parte de março, como é normal, a primavera continuava a correr bem, então, as vendas estavam acima do que tinha dado no março do ano passado. Este ano, na segunda parte de março, depois da pandemia até começar a ter efeito, o número de vendas desceu a 35%, mas os preços ainda estão mantidos iguais. O número de pessoas a procurar é que tem descido muito. Ok. Antes da pandemia havia quem dissesse que o Canadá vivia numa bolha de preços fora da realidade. Acha que com a Covid-19 que a Covid-19 poderá vir a aproximar os preços do mercado imobiliário da realidade? Eu não acredito muito na bolha. Sim, as pessoas... Há necessidade de casas, nem só para viver e também para rendeiros, para alugar a pessoas que não têm a capacidade de compra e usam esse programa para alugar. Havia muita gente que estavam com a situação que estava tão estável, estavam talvez a tirar um bocadinho de caução ao mercado e então estavam a investir e estava talvez a criar um bocadinho de força no mercado. Mas eu penso que não estava na bolha. Eles, há 2 anos já, eles fizeram o Mortgage Stress Test e então as coisas já estavam um bocadinho mais equilibradas do que há 2 anos atrás. Mas agora as coisas acalmaram um bocadinho e vê-se que não há pessoas a não procurar, com medo de perder os trabalhos, por isso não penso que acabou um bocadinho essa força toda. Mas essa situação assusta enquanto profissional? Não, a mim não. Eu, pelo que eu tenho lido nas notícias, já não só agora, mas anteriormente, eu estou a contar com mais 1 milhão de pessoas a entrar no GTA, na zona de Toronto, até o 2030. Pelo que eu vejo, não há sítio para ter essas pessoas. Não há sítio para casas, não há casas para essas pessoas. Eu penso que vai continuar normalmente depois disto. Especificamente na região de Toronto, não é? Da área metropolitana de Toronto. Sim, é a zona que eu sou mais familiar e tenho mais conhecimentos. Sim, nesta zona aqui eu penso que isto vai continuar talvez normal. Talvez noutras zonas não seja tanto assim, não é? Sim, talvez não seja, não afeta assim tanto dessa maneira, porque a maioria dos rendeiros ou dos imigrantes vem para a zona de Toronto, que tem entrado. Eu penso que vai se manter mais aqui na zona de Toronto do que talvez noutras zonas. Muito bem. Muitas pessoas estão com medo em relação às condições de rendimento para o pagamento das hipotecas. Diria que este é o momento para tentar vender o imóvel e sair da hipoteca ou pelo menos reduzir o valor? Eu para agora vender não. Já ainda tive essa conversa com um cliente antes de ontem. Ele tem uma casa que tem a ideia de vender, mas eu penso que vender não. Há muito menos pessoas a procurar casas agora. Está tudo com um bocadinho de medo dos trabalhos, se vão trabalhar na semana que vem ou daqui a um mês e tem a ideia de não conseguir pagar essas hipotecas depois. Então, eu para agora tentava-me aguentar até eles conseguirem controlar isto um bocadinho melhor. Como é que decorre o trabalho dos corretores nestes dias que correm? Mudou muito a sua rotina profissional? Totalmente. Para agora mudou muito, sim. Eu gosto muito de me encontrar com as pessoas diretamente, ter uma ideia do que é que eles procuram, a situação deles, ter assim uma ideia se comprar uma casa ou um imobiliário é a coisa certa para eles. Agora tenho que fazer isso ao telefone.
ao telefone ou por e-mail, e a reação deles, que eu recebo muita informação na reação das pessoas, e assim agora não consigo fazer tão bem isso. Mas tenho feito muita coisa por aí, tenho mandado e-mails todos os dias aos meus clientes, ou a alguns clientes, tenho falado com o telefone a alguns. É uma coisa de se nós se encontrarmos e falarmos e preparar as coisas para quando a pandemia acabar. Certo, mas imagino que seja um período mais calmo, não é? Sim, agora tenho feito aqui muito mais coisas em casa do que normalmente. Claro. E diga-me uma questão. Recomendam-se as visitas virtuais? Diria que funcionam? Em alguns casos funcionam. As pessoas que conhecem o mercado e que conhecem as zonas talvez funcione um bocadinho melhor. Para mim, pessoalmente, é uma coisa que eu não gosto muito. Uma fotografia ou um virtual tour não mostra bem o tamanho das coisas num quarto, vamos dizer. Um fotógrafo, eu conheço fotógrafos que conseguem fazer magia e o quarto parece o dobro do que é. E então eu não gosto pessoalmente, mas há pessoas que usam isso e serve para eles. Claro, pode haver depois um desfazamento entre a realidade, não é? E o que se vê na visita. Certamente, porque uma fotografia mostra uma coisa e depois ao ver o tamanho, naturalmente no tamanho as coisas são um bocadinho diferentes. Claro, claro. Acredita que os bancos, com esta crise toda, vão continuar a fazer novos empréstimos para hipotecas? Sim, acredito. Isso o trabalho dos bancos é emprestar dinheiro, é da maneira deles ganharem dinheiro, é emprestar e investir o dinheiro deles. Eu penso que eles vão continuar a fazer isso. Isto não é uma crise económica em termos de não haver trabalho e as pessoas não conseguirem ter a capacidade de pagar as dívidas no futuro. É mais as pessoas estão presas em casa por causa da pandemia e do medo que está por fora. Por isso eu penso que os bancos, depois disto passar, eles vão continuar a emprestar, porque é a maneira deles ganharem dinheiro, é emprestar dinheiro. Mas durante a crise talvez não seja bem assim, não é? Por acaso, eu tenho 3 negócios a fechar agora no próximo mês e meio. As pessoas que foram aos bancos e pediram hipotecas, os bancos aceitaram até agora. Já agora, quais é que são as áreas desses negócios? Vendi uma casa aqui na zona da Caledonia Rogers, um bungalow. Essas pessoas depois compraram casa em Innisfil, ali mais para cima, a 45 minutos daqui para cima. E fiz um negócio noutra casa ali, um bungalow que os meus clientes compraram na Jane Sinclair, um bungalowzinho pequenino. Até agora tem estado tudo bem, temos que esperar até o dia do fecho dos negócios, mas os bancos disseram que iam aceitar os empréstimos, por isso penso que vai continuar. Muito bem. O Alcide trabalha muito com o sistema de rent to own, que poupa parte do valor da hipoteca, poupa parte do aluguer para a entrada da hipoteca. Diria que esse sistema ainda está a funcionar bem nestes dias, com tantas mudanças? Esse sistema, eu fiz isso já há mais tempo. Continuo a fazer o advertising nesse programa, mas tenho tido menos telefonemas sobre esse programa. Outra coisa que acontece, o valor nos últimos anos subiu tanto que as pessoas que estão para entrar nesse programa não conseguem atingir o valor que precisam para fazer a compra, eventualmente. A ideia do programa é o nosso investidor faz uma calculação a quanto é que as pessoas conseguem pagar baseado no trabalho que eles fazem, que é igual ao que os bancos fazem. Ele determina que a pessoa consegue ter uma dívida ou uma mortgage, uma hipoteca de 400 ou 500 mil dólares. Ele aí tenta comprar uma casa abaixo desse valor. Só que aqui na zona de Toronto, para comprar uma casa por 500 mil dólares, agora é quase impossível. Tem havido muito menos pessoas a entrar nesse programa. É mais um programa desenhado para quando o mercado está baixo ou quando a economia está inferior um bocadinho. Uhum. Há pouco o Alcide dizia que se calhar não era a melhor altura para vender, mas será a melhor altura para comprar?
Por mim, eu penso que as pessoas vão ter um bocadinho de medo da maneira que as coisas estão. Eu tenho dito aos meus clientes que daqui a 4 a 6 meses, quando a pandemia tiver passado e as pessoas já terem um bocadinho mais confortáveis com o mercado, eu penso que daqui a 4 a 6 meses seja a época mais certa para comprar. Eu penso que vai muita gente pôr as casas no mercado depois disto. Estão um bocadinho menos, assim, especialmente as pessoas que estão um bocadinho com dificuldade de fazer os pagamentos, essas pessoas vão ter um bocadinho mais medo e talvez apareçam casas no mercado por essas pessoas. Eu penso que vai aparecer muita casa no mercado e quando houver mais casas no mercado, há menos competição nos compradores e os preços aí são um bocadinho mais acessíveis. Eu penso que daqui a 4 a 6 meses talvez seja a época mais certa. Poderá ser um momento, uma oportunidade para comprar casas mais baratas. Na minha ideia, sim. Não se consegue saber bem o futuro, mas eu penso que sim. Sim. Que conselhos é que deixaria a quem habitualmente investe em imóveis, nomeadamente para depois viver das rendas provenientes de aluguéis? Eu sou uma pessoa que tem 2 ou 3 apartamentos a alugar. Eu penso que da maneira que eu estou a planear as coisas fora da pandemia, eles estavam a planear que entravam mais 1 milhão de pessoas na zona de Toronto. Como eu disse há bocadinho, não há casas para essas pessoas. O mercado de imobiliários continua. Hoje de manhã tive um telefonema já, uma pessoa a perguntar se eu sabia de algum basement para arrendar. Há pessoas a continuar a procurar e eu penso que no futuro vai continuar. Quem tiver um bocadinho de dinheiro parado daqui a 3, 4, 5, 6 meses e conseguir pegar uma casa ou um apartamento para alugar, eu penso que vai conseguir ter um good return, um bom retorno no investimento que faz. Muito bem. Já me respondeu de alguma forma, mas eu gostava de lhe fazer esta pergunta mais concretamente. Se acha que há risco do mercado imobiliário colapsar por causa da pandemia? Agora, nos próximos meses, as coisas vão estar um bocadinho mais fracas, talvez um bocadinho mais calmas, mas eu penso que isto daqui a um tempinho vai outra vez à normalidade, especialmente se eles conseguirem uma vacina ou conseguirem controlar a pandemia, eu penso que eles vão conseguir pôr isto a trabalhar normalmente. Portanto, não tenho uma visão muito negativa ou alarmista desta questão. Não, eu vim para o Canadá quando houve a crise nos anos 90, ou um bocadinho antes disso. Eu ouvi que o meu pai não podia ir trabalhar, a minha mãe não ia trabalho para ninguém, e lembro-me de nós conhecer pessoas que perderam as casas, e isso aí foi uma crise económica. Aqui, agora eu não acho que é uma crise económica, é mais uma crise de não poder ir trabalhar. E então não há dinheiro acessível como há um mês atrás ou 2. Mas eu penso que isto vai recuperar bem e que depois deles conseguirem ter a pandemia controlada, que o mercado e os trabalhos vão abrir e as pessoas vão trabalhar e o dinheiro vai haver dinheiro para conseguir investimentos. Muito bem. Mas, no fundo, ouve-se muito este discurso, não é? De que a economia está parada, de que a pandemia está a trazer impactos muito grandes. Acha que isso é um bocado o exagero das notícias, das pessoas, etc.? Não, agora este tempo, não. Não há... Eu tenho aqui a minha mãe, a minha irmã em casa que não vão trabalhar. Claro, não tem dinheiro a entrar dentro de casa. Mas logo que a pandemia parar ou acabar, elas vão trabalhar. E as pessoas que estão em casa agora a receber o unemployment ou a receber o CERB, que é os apoios do governo, essas pessoas vão trabalhar. E daí o mercado desenvolve outra vez. Eu tenho ideia que também depois disto acabar, eu penso que o governo e as companhias que estão agora meio paradas vão fazer aí vão tentar ajudar as pessoas a investir o dinheiro fora. Os restaurantes vão dar, em vez de chamar as pessoas para ir comer aos restaurantes, as farmácias, as
as fábricas que estão agora meio paradas vão dar apoio às pessoas e vão fazer um apelo às pessoas para investir, usar o dinheiro outra vez. E aí a economia é uma máquina em que uma coisa que puxa a outra. Depois de uma pessoa começar, vamos falar numa casa, uma pessoa está uma casa em construção, essa casa dá trabalho a muita gente. Todas essas pessoas que vão receber dessa casa vão investir noutras coisas. Uma pessoa que põe um azulejo ou pinta, ou que essa pessoa fica com mais dinheiro para usar noutras coisas. E aí a economia começa a rolar e penso que vai fortalecer a economia a partir da pandemia acabar. Sim. E será que não vai trazer mudanças muito grandes? Enfim, a economia vai voltar a funcionar como funcionava antes? Acredita nisso? Acredito que sim. Tenho fé nisso. Sim. Muito bem, Alcide, não sei se gostava de acrescentar alguma coisa. Eu já lhe fiz as perguntas que queria, se calhar até mais algumas. Não, está ok. Eu digo às pessoas que, no meu ponto de ver, isto é uma crise, como eu disse, que é uma crise por causa das pessoas não poderem trabalhar com medo da pandemia. Depois disto passar, e com todas as pessoas que eu conheço, muita pessoa que trabalha na construção, que está parada, ou que o trabalho está assim um bocadinho mais fraco do que anteriormente, depois disto passar, eu penso que essas pessoas vão todas para o trabalho, vai continuar, e eu penso que a economia vai despertar rapidamente. Daqui, como eu disse, daqui a 4, 6 meses pode haver assim um bocadinho de tremo, porque as pessoas que são um bocadinho mais nervosas no mercado, talvez ponham as casas à venda e dê para comprar casas um bocadinho no preço um bocadinho mais acessível. Mas em comparação, eu penso que a próxima primavera, que é o tempo maior do mercado, vai haver outra vez a força de venda e a força de compra nesse período. Muito bem, esperamos que sim. Alcide, muito obrigada por esta entrevista e espero que possamos